paz do Senhor Jesus. Muita alegria poder estudar um pouquinho aí da palavra mais uma vez com vocês. Vamos lá. Obrigado, irmã. Peço aos irmãos aí que estejam orando por mim. Essa noite eu tive uma crise renal, ainda estou tentando me recuperar, ainda não estou 100% não, estou meio baqueadinho hoje, mas para o Senhor a gente levanta e vem, não é assim? É assim que a palavra ensina, então levanta e vai, e é isso que a gente vai fazer nessa noite, meus irmãos. Eu queria orar mais uma vez, para que a gente pudesse iniciar nosso estudo na palavra. Senhor Jesus, Pai amado, santo, perfeito, mais uma vez, Senhor Deus, estamos aqui na Tua casa para estudar a Tua palavra, para entender, Senhor Deus, a Tua palavra. E nós te pedimos, ó Deus, nos conduza através do Teu Espírito Santo, para que a gente possa absorver tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por estar aqui, obrigado pelos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Esteja, Senhor Deus, deixando a nossa mente limpa, o nosso coração tranquilo, para que a gente possa viver, Senhor Deus, este momento com toda a intensidade que o Senhor deseja. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, meus irmãos, vamos lá, vamos estudar mais um pouco aí da palavra do Senhor. Eu vou falar para os irmãos qual vai ser o texto que a gente vai estar estudando hoje, e daqui a pouco a gente vai ler esse texto, mas eu já vou falar para os irmãos, para que os irmãos possam já estar aí abrindo aí as suas Bíblias. É Lucas 7, nós vamos falar do versículo 11 até o 17, traz aí a história da ressurreição do filho da viúva de Naim. Meus irmãos, nós vamos olhar para essa história, para esse episódio, e nós vamos entender que nós podemos ter paz em meio à dor. É isso que eu quero convidar vocês hoje para poder entender comigo, que nós podemos ter paz em meio à dor, que nós podemos ter paz em meio à tribulação. Sabe, quando a gente começa a olhar para o nosso ritmo de vida hoje, por tudo que a gente tem vivido, eu penso que assim, que os dias difíceis ainda eles não acabaram, né? A gente tem vivido um tempo onde a todo momento a gente fica com medo das doenças que vão surgindo, aonde a gente fica com medo do que tem acontecido, né, aí na economia. Então a todo momento fica batendo a nossa porta problemas de saúde, a todo momento fica batendo em nossa porta possibilidade de problemas financeiros, sabe? E aí a gente vê que realmente os dias difíceis eles ainda não acabaram, né? Sabe, eu entendo também e acredito que alguns irmãos aqui como eu ainda estão com algumas feridas abertas desse período de pandemia, desse período que foi vivido aí nesses 2 anos anteriores. Sabe, como foi difícil viver esse período, quantas perdas, quantos desafios, quantas dores, e olhar para tudo isso, a gente ainda fica triste, tem hora. Às vezes eu tenho certeza que outros irmãos aqui como eu, me pego triste e pensativo naqueles que nós perdemos nesse período. Quantas e quantas tristezas nós vivemos nesses últimos anos. Sabe, eu
ainda com tudo isso que a gente tem vivido, eu ainda fico olhando para como tem sido difícil vencer os problemas de relacionamento dentro do meio que nós vivemos, seja na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, às vezes até na nossa igreja, aonde tudo depende, é tudo muito volátil, pode acabar muito rápido. Todo mundo vem com a ideia e quer que a sua ideia prevaleça até mesmo sobre a verdade. Sabe, como está difícil, porque nós temos vivido o tempo onde o amor tem se esfriado. Às vezes eu olho para como era a minha vida há 2, 3 anos atrás, nos relacionamentos com as pessoas, e eu consigo identificar que realmente o amor tem esfriado. Dias difíceis, sim. Difíceis, porque dá medo. Difíceis, porque a gente tem visto acontecer aquilo que a própria palavra fala, né? Sobre o esfriamento, sobre as doenças. Nós temos vivido esses dias difíceis. Mas a gente olha para tudo isso e tá bom. Foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou? Para viver uma vida penosa, uma vida infeliz, uma vida aflita? Não, não foi não. O Senhor Jesus nos chama para viver uma vida onde a gente tenha paz, mesmo em meio a todas essas dificuldades. Sabe, quando a gente olha para João 10:10, diz assim, o ladrão não veio senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quando a gente olha para João 16:33, diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo tereis aflições, contudo, tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo. O Senhor nos chama para uma vida abundante e uma vida em paz, mesmo em meio a tudo que nós temos vivido. Sim, o Senhor fala que dá para ter paz. O Senhor nos ensina que é para ter paz, mesmo em meio à dor. E é por isso que eu quero convidar os irmãos para essa história. Vamos lá. Lucas 7, do 11 até o 17. Amém? Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele e os seus discípulos ia uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo um enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam pararam e disse: jovem, eu digo, levanta-te. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalharam por toda a Judéia e as regiões circunvizinhas.
A ressurreição, sabe, do filho de Naim é um fato muito marcante, né? Porque a gente está vendo aqui uma mulher que já tinha perdido o marido e agora estava perdendo o seu único filho. Mas sabe, no ambiente onde Jesus chega, o sofrimento é transformado em alegria. A tristeza é transformada em felicidade. Quando a gente olha para essa história, nós vamos ver o seguinte: vamos ver o Jesus vindo com uma grande multidão e seus discípulos, chegando perto de Naim. Naim, ela ficava mais ou menos 30 quilômetros, mais ou menos, de Cafarnaum. Mais ou menos um dia de viagem. E aí Jesus, ele avista aquela multidão saindo da cidade e ele avista ali uma mulher. Ele avista aquela mulher, e então ele nota, percebe que aquilo era um enterro, e ele se aproxima daquela mulher, fala com ela assim: calma. E aí o Senhor Jesus, ele vai chegar na beirada, né, da maca onde eles estavam carregando o defunto, e fala para o defunto: levanta. O defunto levanta, começa a conversar com Jesus, então Jesus entrega o filho de novo àquela mulher. Sabe, meus irmãos, aquela mulher, ela tinha perdido o marido, como eu disse, e perder o marido naquela época já era muito complicado, porque ali ela estava perdendo o provedor da sua casa, o provedor da tua família. E quando ela vem perder também o seu filho único, que também poderia ser o novo provedor daquela casa, quem traria segurança para ela, ela fica sozinha. Então, a gente vai ver que ela perde o marido, que era o amparo e o cuidado, e perde o filho, o presente de Deus. Podemos, sabe, pensar que no ponto de vista financeiro, aquela mulher estava perdida. Ela não teria como se virar. Seria muito complicado para ela. Mas o Senhor Jesus, ele identifica aquela mulher, identifica aquela condição e vai em direção a ela. E quando a gente olha para essa história, às vezes a gente pode pensar que aquilo ali foi uma grande coincidência. Alguns defendem, né, que era uma coincidência. Não, não é coincidência. Sabe por que não é coincidência, meus irmãos? Porque o nosso Deus não trabalha com coincidência. O nosso Deus, ele é o Criador do tempo. E por ser o Criador do tempo, ele nunca chega antes e ele nunca chega depois. Ele chega na hora certa. E é isso que acontece ali, meus irmãos. O Senhor Jesus não chegou ali por coincidência. Ele chegou porque era o momento que ele precisava chegar. A situação daquela viúva, certamente, nenhum de nós aqui gostaria de passar. Às vezes, a gente já olha para isso como a pior coisa. E realmente, eu acredito que deve ser uma das coisas mais difíceis da vida. Sabe? Então, ele olha naquele momento, no momento certo, e se compadece daquela mulher. Sabe, quando a gente olha para a Bíblia e vai vendo os milagres do Senhor Jesus, nós vamos ver que sempre o Senhor Jesus dá atenção para aqueles que estão sofrendo. Seja esse sofrimento causado por forma social, econômica, da saúde ou espiritual, o Senhor Jesus sempre para e dá atenção. E dessa vez não ia ser diferente não, sabe? Porque o Senhor Jesus chegou naquele lugar e acontece o que acontece até hoje quando o Senhor Jesus chega.
Por quê? Porque a tristeza vai embora. Os relacionamentos são refeitos. Os casamentos são restabelecidos. A graça e a misericórdia alcançam. Isso é o que acontece quando o Senhor Jesus chega. E não foi diferente com ela. Sabe? E aí quando eu olho para tudo isso, para toda essa dificuldade que a gente tem vivido, quando eu olho para tudo que eu comentei anteriormente, que ainda aflige meu coração, Deus foi, sabe, muito incisivo comigo e cravou no meu coração: não vai ser diferente com você. Sabe, meus irmãos, não vai ser diferente com você também. E é isso que eu quero, sabe, olhar com vocês hoje, olhando para esse texto, e eu quero encontrar nesse texto, junto com vocês, alguns motivos para que a gente que tem Jesus tenha paz, mesmo em meio à tribulação. Para que a gente que já tem Jesus consiga realmente viver, mesmo nos dias difíceis, com o coração cheio de paz. O primeiro motivo, sabe, o primeiro aprendizado que eu vejo é o seguinte: Jesus, Ele conhece os seus problemas. Olha, o texto mostra que não foi a mulher que viu Jesus, mas foi Jesus que viu aquela mulher. Sabe, ela estava com tanta dor, meus irmãos, estava tão difícil a situação que ela estava passando, que quando a pessoa fica nessa situação, ela não consegue olhar para o que está em volta. Aquela mulher estava enterrando ali o seu filho. Aquela mulher estava ali naquele momento ficando sozinha. Aquela mulher ali naquele momento estava ficando numa situação onde ela não sabia nem de onde viria o seu sustento. Só que o Senhor Jesus olha para ela no meio da multidão. O Senhor Jesus vê aquela mulher. Olha, o texto, ele fala assim, ó: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Lá no versículo 13. Quem a viu, quem olhou para aquela mulher, quem enxergou os problemas daquela mulher, foi Jesus. Sabe, às vezes a gente acha que não, mas Jesus enxerga os seus problemas. Mesmo em meio à multidão, mesmo em meio a todo aquele alvoroço, toda aquela confusão, Jesus, Ele conhece o problema de cada um que aqui está. Às vezes a gente olha, né? A igreja está cheia, ou então, será que Jesus está vendo você? Jesus está olhando para você. Jesus, Ele, sabe, Ele consegue distinguir o choro daquela mulher. Ele sabe que a dor que ela estava sentindo assolava ela, moía aquela mulher. Ele identificava que naquele momento o coração dela era o coração mais dolorido e mais doído. E Jesus, Ele tem compaixão disso, Ele entendeu, Ele viu aquela mulher. E Jesus hoje não faz diferente, não. Sabe, quando a gente está sozinho, às vezes a gente ajoelha e fala assim: vou orar. Aí fala assim: será que o Senhor está vendo? Será que o Senhor está me vendo? Meus irmãos, da mesma forma que o Senhor Jesus olhou diretamente para aquela mulher, Ele olha para você. Nós podemos, sabe, acalmar o nosso coração
e ter paz, mesmo em meio à dor, porque o Senhor Jesus conhece, sabe das nossas dores. O Senhor Jesus conhece, sabe da intensidade das nossas dores, mesmo que nós estejamos no meio da multidão. E aí, a gente vai para o segundo aprendizado, ou o segundo motivo. O Senhor Jesus, Ele se importa com a sua dor. O Senhor Jesus não para no momento que Ele sabe, não para no momento que Ele identifica. O Senhor Jesus, Ele se importa com a sua dor. O melhor significado de compaixão que a gente encontra é sentir na nossa própria pele o que o próximo está sentindo. E a palavra vai dizer que o Senhor Jesus teve compaixão daquela mulher. A palavra fala que o Senhor Jesus, vendo-a, o Senhor Jesus moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. A palavra está dizendo para a gente aqui que naquele momento o Senhor Jesus sentiu a dor que ela estava sentindo. Quando a gente fala de compaixão, a gente pode entender que o Senhor Jesus se colocou na condição que aquela mulher estava. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele se importa com o que nós estamos passando. O Senhor Jesus, Ele olha para nós, sabe que nós estamos com problema, e Ele se importa. E é tão incrível que quando a gente começa a olhar com detalhe para o texto, a gente vai ver que esse milagre, ele foi movido pela compaixão de Jesus pela mulher, não pelo morto. O Senhor Jesus, Ele fez o milagre porque Ele estava olhando e teve compaixão da mulher. É isso que o texto nos mostra. Ele tem compaixão da mulher. E por ter compaixão da mulher, Ele chega até ela e fala o seguinte: não chora, calma, eu estou aqui. E assim, ouvir isso de Jesus já é motivo para o coração se encher de tranquilidade e paz. Sabe, a gente olhar para essa história e entender que Jesus sabe o que eu estou passando, e entender que Jesus se importa, e nesse momento o que o Senhor Jesus está fazendo com a gente é dizendo exatamente o que Ele falou para aquela mulher: olha, não chora, calma. Nesse momento aqui o milagre ainda não tinha acontecido não, meus irmãos. Nesse momento aqui, foi a primeira palavra dele com ela: calma, não chora. Quantas e quantas vezes a gente ouve isso do nosso Senhor e ainda não consegue acalmar o nosso coração? Ele se importa com o que nós temos passado. Ele sabe quanto tem sido difíceis esses dias.
Ele sabe o que é melhor para nós. E aí, acalma o seu coração, sabe, meu irmão? Traga paz para o teu coração. Porque o Senhor Jesus se importa com seus problemas. Para ficar guardado assim no nosso coração, o primeiro aprendizado é que Jesus conhece os nossos problemas. O segundo é que Jesus se importa com os nossos problemas. E o terceiro é que Jesus tem poder para resolver qualquer problema. A ressurreição do filho da viúva, sem dúvida, sabe, é o auge dessa história. Quando a vida volta àquele menino, a esperança mostra o resultado. É o auge daquela história. É a hora onde o problema dela foi resolvido, né? É onde o milagre aconteceu. O texto diz assim, ó, Jesus chega e toca ao esguife. Esguife é essa maca, tá, irmãos, que eu falei? Aonde carregava o cadáver, né? E ele diz ao jovem, jovem, eu te digo, levanta-te. E é legal, sabe, meus irmãos, que quando você vai olhar e estudar essa palavra, você vê que Jesus ele já estava vindo com a multidão, né? Isso mostra que Jesus, as pessoas já conheciam quem era Jesus. As pessoas já sabiam o que Jesus estava fazendo. As pessoas já sabiam o que estava acontecendo por onde Jesus passava. E aí, é legal que quando a gente vê que Jesus ele se aproxima da maca, aqueles homens que estavam carregando aquela maca ali, eles já se preparam. Falam, alguma coisa vai acontecer. A gente não sabe o que é, mas alguma coisa vai acontecer. Porque Jesus ele já estava, né, no seu ministério, as coisas já estavam acontecendo, então as pessoas sabiam que quando ele falava, algo acontecia. Quando Jesus pronuncia essas palavras, eles se preparam porque já sabiam que para Jesus bastava uma palavra, que quando ele falava, a coisa acontecia. O Criador, aquele que dá a vida, estava ali, falando com o jovem. O seu poder de dar a vida ficava claramente demonstrado. Por quê, meus irmãos? Porque o defunto se levantou, sentou na maca e começou a falar com Jesus. É por isso que quando Jesus faz promessa para a tua vida, meu irmão, acredita. Acredita, porque toda vez que ele falou, aconteceu. Lá em Números 23, 19 diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? O que Deus falou, meu irmão, o que Deus prometeu, Ele vai fazer. Sabe? Jesus deixa claro para a gente que Ele conhece os nossos problemas, que Ele se importa com os nossos problemas e que Ele tem todo o poder para resolvê-los, seja este qual for o problema. E aí eu quero comprovar isso a vocês com alguns versículos. Atos 17, 24, a parte A.
O Deus que criou o universo e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra. Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, quem é e quem era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jeremias 32:17. Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu grande braço estendido. Não te dê a maravilhas demais coisa alguma. Meus irmãos, nada é grande demais que o nosso Deus não possa resolver. O Deus que olha para o teu problema, o Deus que conhece o teu problema, o Deus que se importa com o teu problema, é o Deus que criou os céus e a terra, é o Deus que coloca isso tudo funcionando do jeito que é, isso tudo operando do jeito que é, aonde a própria palavra, que Ele mesmo inspirou, que Ele mesmo fez que chegasse até nós, diz: este é o Deus que se importa com o que nós estamos passando, este é o Deus que é capaz de resolver qualquer problema. Não há limite para o nosso Deus. Lucas 1:37 diz assim: porque para Deus nada é impossível. É este Deus, meus irmãos, é este Deus que olha para nós no meio da multidão, é este Deus que se importa com o que nós estamos passando, é este Deus que nós estamos falando. Sabe, olhar para isso, meus irmãos, acalma o meu coração. Porque eu entendo que o meu Deus pode resolver qualquer dos meus problemas. Paz em meio à dor? Sim. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que eu estou passando, porque Deus se importa com o que eu estou passando, e porque Deus é capaz de resolver qualquer problema, seja ele qual for que eu esteja passando. A gente, olhando para a palavra, e você começa a estudar, você começa a se empolgar, sabe, meus irmãos? Eu começando a ficar empolgado, eu falei, meu Deus, que maravilha entender isso. E aí você começa a buscar mais, você fala, poxa, onde mais, o que mais eu posso falar, o que mais eu posso mostrar para os meus irmãos, que esse Deus, Ele pode fazer qualquer coisa. E aí Deus me levou lá em Salmo 121. Esse salmo aqui é um daqueles que a gente deixa a Bíblia aberta também, né? Tem o salmo, tem alguns que a gente já deixa lá na casa da gente aberta, né? Tem uns que vem até no enfeitezinho, a gente coloca. Eu não sei quantos se lembram, mas quando eu começar a ler, eu tenho certeza que os irmãos vão se lembrar. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não cochila. Eis que não cochila nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora até sempre. Meus irmãos, quem acredita na Bíblia, tem que ter paz no coração, independente do que está vivendo, meus irmãos. Porque o nosso socorro não vem do homem. O nosso socorro não vem da resposta do advogado, o nosso socorro não vem da resposta do médico, o nosso socorro não vem da resposta do nosso chefe, o nosso socorro não vem daqui, meus irmãos. O nosso socorro vem de onde? O nosso socorro vem do Senhor. É de lá que vem o nosso socorro, meus irmãos. Eu estou falando que não dói? Eu estou falando que você não vai ficar triste? Não estou falando isso.
Porque o próprio Senhor Jesus, no versículo que nós lemos lá em cima, vai falar: vocês vão ter aflição, mas tem bom ânimo. Não abaixa a cabeça não. Eu sei o que você está passando. Eu me importo com o que você está passando. E eu vou cuidar de você. É isso que a palavra está dizendo para nós, meus irmãos. Sabe, nós podemos sim ter paz em meio à dor. Nós podemos sim ter paz em meio à tribulação. Mas a gente tem que guardar isso no nosso coração. A gente tem que guardar que Jesus conhece os nossos problemas. A gente tem que guardar que Ele se importa com a nossa dor. E a gente tem que guardar que Ele tem poder para resolver qualquer coisa. Sabe por quê, meus irmãos? O maior problema que você tinha foi resolvido. Porque sabe qual que era o seu maior problema? Sabe? Qual que era o nosso maior problema? Pode falar, meus irmãos. A falta de Jesus, que ia levar a gente para onde? Para o inferno, meus irmãos. Esse era o nosso maior problema. O nosso maior problema era morrer sem Cristo e viver a eternidade longe de Cristo, viver a eternidade no inferno. Esse problema Ele já resolveu. Resolveu, sabe aonde? Na cruz do Calvário, quando Ele morreu por mim e por você. Que prova de amor maior a gente quer? Que prova de amor maior a gente quer? Se Jesus não se importasse, se Jesus não estivesse olhando para os nossos problemas, se Jesus não fosse capaz de resolver os nossos problemas, Ele não teria, meus irmãos, se entregado lá na cruz do Calvário. Ele fez aquilo porque esse era o nosso maior problema. E Ele já resolveu esse. E os problemas que nós estamos vivendo aqui, meus irmãos, se for para glorificar e exaltar o nome de Deus, se for da vontade de Deus, respeitando a soberania de Deus, o Senhor Jesus resolve. Não há lugar melhor e mais seguro do que o centro da vontade de Deus. Por quê? Porque só conhece isso, meus irmãos. Só sabe disso quem está aqui. Óbvio, não estou dizendo quem está aqui agora, na quarta-feira, quem está aqui na igreja, quem está aqui aprendendo, quem está se dedicando, quem tem vida com Cristo. É isso que eu estou dizendo. Você só vai entender que o seu Senhor cuida de você e Ele tem poder para resolver qualquer coisa dentro da palavra. Sabe o que o mundo fala para nós, meus irmãos? Já era. Acabou. Não tem mais jeito. Acabou. E aí leva a gente para o fundo do poço, aonde às vezes a gente tem até vontade, de colocar a corda no pescoço. Isso é o que o mundo fala, mas que o Senhor Jesus fala é totalmente diferente. O que o Senhor Jesus fala é o seguinte: está doendo, mas eu estou aqui, eu estou olhando para você, eu me importo com você e eu sou capaz de resolver qualquer coisa que você esteja passando. É isso que o Senhor Jesus fala. E para a gente concluir, sabe? Tenha paz sim em meio à dor. Acalma o teu coração. Sabe por quê? Porque Deus está contigo. Deus está contigo. É isso, meus irmãos. Vamos viver sim dificuldades. Mas nós vamos viver essa dificuldade com uma paz que excede todo o entendimento. Com uma paz que o mundo vai olhar e não vai entender. Por que o Rodrigo, vivendo isso, ainda tem paz? Porque eu tenho Jesus Cristo no meu coração e Deus está comigo. Eu espero, meus irmãos, que essa palavra possa ter trago, sabe, conforto e encorajamento para vocês da mesma forma que trouxe para mim.
Eu espero que tenha mexido com vocês como mexeu comigo, sabe? Porque eu não vou viver desesperado. Eu vou viver com paz. Porque meu Deus está comigo. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, Deus Pai, Deus poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus que é capaz de realizar qualquer milagre, Deus que, como diz em Lucas, não há nada impossível, Deus que, como fala em Números, não mente. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para pedir, Senhor Deus, para guardar essa palavra no nosso coração, para que a gente possa, Senhor Deus, a passar a viver e enfrentar os nossos problemas, mas sobre a paz que o Senhor nos prometeu, que é aquela paz que excede o entendimento humano. Eu te agradeço muito, Senhor, por ter colocado essa palavra no meu coração. Eu te louvo, Senhor Deus, e te agradeço pela oportunidade de ter dividido isso, Senhor Deus, com os meus irmãos. Eu glorifico ao teu santo nome por essas portas abertas, para que a gente possa estar falando desse Deus que se importa e cuida dos seus. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse culto. Conduza-nos, Senhor, para os nossos lares em paz, em tranquilidade. E nos dê, Senhor Deus, um decorrer da semana maravilhoso. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor.